A gente começa então o programa falando da Série A do Campeonato Brasileiro, porque ontem teve jogo aqui em Goiânia, foi um encontro de atléticos e o Atlético Goianiense não conseguiu vencer jogando em seu estádio. Aumentou o jejum ainda mais o Antônio Ascioli, caiu diante do Atlético Paranaense. A gente conta a história desse jogo para você. O Antônio Ascioli, o Dragão recebeu o Furacão e nessa topada aí, ó, pior pro jogador do Atlético Goianiense. André Luiz sentiu. Na sequência, levantamento na área do Dragão e Marcinho mete pra rede. 1-0 Furacão. Sai pra galera, comemora. É o Atlético perdendo em casa. Mais uma vez pra você o repeteco. Pelo lado esquerdo, levantamento e Marcinho de peixinho. 1-0 Furacão. Segundo tempo, o Furacão continua chegando. Richard. Sozinho, manda pra fora. Quase o segundo. Levantamento na área do Atlético. Eric pra trás e David Terans pro gol. Meio sem jeito, meio espirrado pra marcar o segundo. Confira o replay. Eric pra trás, David Terans chega chutando. Mascado. Fernando Miguel aceita. 2-0. No segundo tempo, Brian Montenegro tenta, Santos pega, mas já não valia nada. Tudo parado aí, ó. Impedimento marcado. Confira novamente o lance. De calcanhar, tenta o Montenegro, Santos faz o abafa. Novamente o Atlético Paranaense. Troca de passes, de pé em pé, levantamento na área. E sobra para Renato Kaiser que manda para o alto, para longe. Quase o terceiro, olha a roubada de bola batida, pega Fernando Miguel. No finalzinho da partida, Natanael levanta na área. Lucão testa, mas Santos faz outro milagre, olha o replay. E fica assim, Furacão 2, Atlético 0. E o técnico Eduardo Souza admitiu um nível técnico abaixo do esperado na derrota do Dragão ontem, olha só. Se você ver o pré-jogo, né, tudo que foi feito, o vídeo desde ontem, a palestra, ela foi até muito melhor do que o que aconteceu em Fortaleza, né? Eu concordo que alguns jogadores, principalmente no primeiro tempo, foram abaixo, eles sabem disso, eu não tenho o porquê esconder, né? Principalmente tecnicamente na transição. O segundo tempo, a hora que nós fomos envolvidos em alguns momentos, aí a culpa é nossa, porque nós tiramos um volante, tentamos encurralar o Atlético, né? Então é os riscos, eu sempre falo para eles. Para você se arriscar, para você ter coragem, você às vezes paga o preço. Né? Senão nós vamos ser um time burocrático, vamos ficar atrás da linha da bola, mesmo perdendo o jogo, deixar jogadores com mais características defensivas. Então, foi isso que aconteceu. Então, esses 3 pontos que, na pergunta anterior, o detalhe, um nível técnico um pouco abaixo no jogo de hoje e o segundo tempo tendo que expor. Por isso que o Atlético teve um domínio em certa parte, mas nós também tivemos a chance, principalmente no final do jogo, depois dos 30 minutos, e no primeiro tempo, um jogo equilibrado. Evandro Gomes, a gente pode falar que foi uma das piores atuações do Atlético nessa Série A? Nem de longe lembrou aquele time que goleou Fortaleza? Não, eu prefiro falar que foi uma das melhores atuações do Atlético do Paraná. Porque ontem, quando tu me perguntaste aqui sobre o palpite, né? Que é aquela situação. Aliás, quando a gente fala palpite, aqui é palpite, não é opinião sobre o jogo em si. E palpite é evidente que nós vamos sempre palpitar a favor dos times daqui. Quando você me perguntou, eu falei 2-0 para o Atlético. E deu 2-0 para o Atlético. Só que o de lá. E eu falei para o daqui. Mas o Você Atlético... falou com o daqui pensando em falar no de lá? Não. Hora nenhuma. Eu imaginei que o Atlético daqui pudesse ganhar. Baseado no grande futebol que o Atlético Goianiense praticou lá em Fortaleza, quando goleou Fortaleza por 3-0 lá dentro. E olha como é o futebol. O Atlético sai daqui, Enzo, vai em Fortaleza, ganha de 3-0 do Fortaleza. Vem para cá, perde 2-0 para o Atlético do Paraná. O Fortaleza sai derrotado. Lá de Fortaleza, vai no Rio, ganha de 2-0 do Fluminense. Então, o futebol é uma coisa absolutamente complicada para você prever algum tipo de resultado. Basta ver. O Atlético Mineiro entrou em campo ontem com 49 pontos, a Chapecoense com 11. 38 pontos de diferença.
O que deu? 2-2, o Atlético Mineiro correndo atrás do empate até o último minuto lá. Empatou no fim do jogo. Então, futebol, Dante Keller, nós não podemos mesmo garantir absolutamente. A única certeza que se tem no futebol é a encarnação da própria incerteza. E quando eu faço uma pergunta assim, é porque eu peguei aquele dom de tirar alguma pergunta do que alguém está falando. Então, assim, foi na respiração, eu acho que nem deveria ter entrado, porque a Thaís não ficou com a cara muito boa ali. Ei, mas eu queria dizer o seguinte, essas colocações, essas posições milagreiras que as pessoas ficam indicando a todo momento, nesse momento do campeonato, eles não vão fazer efeito. O efeito que se faz no futebol é o que você constrói no início da competição, na contratação de jogadores, naquilo que você compõe o departamento técnico, os jogadores, o trabalho em si. Essas mudanças de última hora, Evandro, raramente não vão surtir efeitos. Por exemplo, tira o Barroca e traz o auxiliar, volta fulano, volta ciclano. Porque se nós formos olhar, os treinadores que passaram por aqui foram quais os treinadores? O Marcelo, que está no Bragantino, Thaís, Maurício Barbieri, né? Nosso amigo Maurício Barbieri. O treinador do América Mineiro hoje, o Mancini, passou por aqui. O Jorginho, lateral direito, passou por aqui, está fazendo sucesso, Cuiabá. Relativo sucesso no Cuiabá. Então, são treinadores do mesmo nível e do nível dos clubes que estão contratando eles. Não adianta querer que os clubes goianos contratem treinadores que ganham 300, 400, 500 e olha lá, pedem até de 900 mil, Evandro. Treinadores para vir dirigir os clubes goianos, e os clubes goianos não têm capacidade para contratar treinadores e jogadores desse naipe. Então é preciso contar com a boa vontade, com o entusiasmo da torcida, com o trabalho que foi feito, e sem querer atrapalhar aquele ritmo de trabalho. Daqui a pouco nós vamos falar do Goiás, eu estou muito preocupado com isso. Então o Atlético já construiu o que tinha de construir. Agora é deixar o barco correr e o máximo possível cuidar dos detalhes de cada jogo.